Obrigado, meu amigo. Que a paz e a graça de Jesus seja com cada um dos irmãos nessa noite. Amém, queridos? Que bom estarmos aqui reunidos, celebrando não 59 dias, muito menos 59 meses, mas 59 anos de uma presença marcante e sólida no nosso estado e neste município, sendo um farol reluzente da glória de Deus. Amém? Eu trago um abraço forte da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Hoje nós somos aproximadamente 81 mil batistas, nos 78 municípios, 970 igrejas e congregações, semeando a palavra de Deus, levando o Evangelho da verdade. Trago também aqui um abraço do pastor Doronésio Pedro de Andrade, que é o presidente de nossa convenção, pastor ali na Primeira Igreja Batista em Guarapari. Pastor Wagner, muito obrigado pelo privilégio, pela honra de estar aqui com o seu rebanho, com os meus irmãos em Cristo, com a Igreja do Senhor, também junto da sua família. É o único que gosta de morar com a sogra, tá? Parabéns por isso, eu nunca vi isso na minha vida, mas a sogra dele é uma bênção, viu, gente? A Thaís também, uma família muito querida e amada. Fico feliz pelo ministério que Deus tem realizado na vida e através da vida do pastor Wagner. Pastor Jorge, muito obrigado pelo seu ministério, pela sua vida. Eu ia dizer que o irmão é uma lenda para nós, mas não é uma verdade viva, né? Que nos abençoou nessa noite de forma sobrenatural. Até disse o pastor, vamos deixar ele cantar, que a mensagem já está sendo trazida aos nossos corações. É muito bom estar com o Dinho também, amigo querido. Eu disse ao pastor Wagner que quem tem o Dinho do lado não precisa de se preocupar. É um vice-presidente abençoado, um homem de Deus, e é um amigo querido. Venho acompanhado também do pastor Ismael Anderson, que foi pastor ali na Praia da Costa, pastor em Itaparica, e atualmente membro da Terceira Igreja Batista em São Mateus. E eu venho acompanhado do meu pai. Eu gostaria que se colocasse de pé nesse momento. O meu pai, as pessoas dizem que ele é o meu irmão, e ele acha que é verdade, mas ele é o meu pai, tá bom? E ele sofre, gente, de uma doença muito grave, e eu queria que os irmãos orassem pela vida dele. O nome da doença é chororô. Ele é botafoguense, ele precisa, ele faz graça ainda, levanta a mão, que pecado, né? Ore pela vida dele, ele precisa de ser alcançado pela misericórdia do Senhor. Irmãos, eu queria pedir nesse momento que você ore comigo. Eu estava vindo para cá, eu recebi uma ligação da minha noiva, e ela pediu que lembrássemos nessa noite de um garoto chamado Pietro, um garotinho de 4 anos de idade. Nessa tarde ele teve as suas pernas, perdeu os movimentos das pernas por uma doença, uma infecção que ainda é desconhecida, e a família está muito abalada com essa situação. Quero orar, buscar a Deus e também obedecer a minha noiva. Então eu queria que você me acompanhasse nessa oração. Se você pudesse colocar de joelho nesse momento, vou pedir o Jorge que vem aqui à frente. O garotinho, o nome dele é Pietro, tá bom? Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, e na verdade nós estamos na Sua presença, e o Senhor está presente conosco em todo o tempo, assim como está presente na vida do Pietro, da sua família, que nesse momento vive essa situação difícil, de perplexidade, de tristeza, de incerteza. E a nós resta pedir, Senhor, que eles sejam fortalecidos por Ti, que eles sejam visitados de uma maneira especial, que eles sejam consolados, confortados por irmãos e irmãs sensíveis que estejam ao redor deles, que o trabalho que o Senhor tem a fazer na vida do Pietro seja alguma coisa muito clara, muito cristalina para eles. Eles possam ter a certeza, a confiança de que o Senhor é um Deus amoroso, que sofre com eles nesse momento, que se compadece da dor, do incômodo do Pietro, que está com eles. Nosso pedido, Senhor, é que o Senhor faça a sua presença
manifesta de uma maneira clara, e que o Pietro possa ser tocado pela tua mão curadora. Tu que és aquele que nos cura, tu que és aquele que nos fortalece, tu que és aquele que é a razão da nossa vida e de todas as coisas, que também é a razão da vida do Pietro, e que está, nós temos certeza, com ele nesse momento, nesse momento de perplexidade. É o que nós pedimos, já agradecidos por esse teu cuidado, essa tua presença, independente das circunstâncias. Em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé nesse momento? Eu queria que você desse um abraço aí na pessoa que está do seu lado, dissesse que ela é muito importante, que a presença dela é importante nessa noite. Eu queria, aí onde você está nesse momento, apenas olhe para essa pessoa, paradinho agora, tá bom? Já cumprimentou parado. Diga para ela em voz alta para que eu possa ouvir. Diga assim: meu querido irmão, eu te amo em Cristo Jesus. O meu desejo é que nesta noite a palavra de Deus seja suficiente ao teu coração. E eu quero te abençoar, te convidando, após o culto, para jantar na minha casa. Que bom, glória a Deus, viu, Jorge? Isso é uma bênção. Queria aproveitar que você está de pé e tomasse os primeiros 4 bancos aqui na frente, para a gente ficar um pouquinho mais perto, tá que eu estou um pouquinho acanhado de ter você meio distante aí. Você pode tomar os 4 primeiros bancos aqui da frente, para que a gente possa ficar um pouquinho mais perto. E aí você pode tomar o seu assento agora, mas pode chegar para frente. Você que está aí atrás, nós temos lugares mais à frente. Eu fico meio sem graça quando as pessoas estão lá atrás, sabe? Eu acho que eu sou muito feio. E eu até acho que sou mesmo, mas nem tanto, né? Não espanto tanto assim não. Então chega um pouquinho mais, tome o seu assento, que eu quero conversar um pouco com você, esses breves minutos que nos restam, sobre a Igreja do Senhor. Você pode chegar para frente e pode sentar, não precisa de ficar em pé mais não, tá bom? Pode tomar o seu assento. Pensei naquilo que seria oportuno conversarmos essa noite. A data de aniversário, ou a ocasião de aniversário, ela nos oportuniza a muitas reflexões. Algumas pessoas vivem crises existenciais em razão ao aniversário, porque estão ficando um pouco mais experientes e aí já começam a se preocupar com a idade. Outras pessoas já se alegram, porque a maturidade, a serenidade, ela alcança o coração e a vida. A verdade é que a ocasião ela nos permite uma reflexão acerca da vida, de tudo aquilo que já alcançamos, das derrotas e perdas na caminhada, que trouxeram complexidades à nossa estrutura, que machucaram o nosso coração, que nos distanciaram de alguns propósitos, que no nosso coração isso ainda traz algumas dores e algumas marcas. A verdade é que tudo isso tem relação com o sonho. A psicologia, pastor Ismael, psicólogo de plantão aqui, diz que aquele que sonha mais, ele vive mais. Aqueles que têm sonhos, ainda têm ideais no seu coração. Aqueles que ainda têm sonho, têm esperança e motivação para alcançar este ideal na sua caminhada. Portanto, aquele que não sonha vai morrer cedo. Aquele que não tem sonho vai envelhecer mais cedo. Aquele que não tem sonho viverá às margens da sociedade, desgostoso da vida. Fato é que os sonhos têm a capacidade de potencializar o nosso coração e a nossa caminhada. Por isso, nessa noite, neste tempo de festa e de alegria, como disse o Dinho na abordagem inicial, é um tempo de festa para a igreja, é tempo de sonhar, é tempo de agradecer aquele que Deus motivou há anos atrás e plantou um projeto para que essa comunidade se tornasse uma realidade e um sinal do reino de Deus neste município, por que não dizer no estado, no Brasil e no mundo.
E aqui estamos celebrando com alegria e agradecendo a Deus, porque este sonho se tornou uma realidade. Amém, queridos? Nessa noite eu quero pensar um pouco com você acerca de sonhar os sonhos de Deus. Você pode repetir isso comigo? Sonhar os sonhos de Deus. Abra sua Bíblia sentado mesmo como você está, no livro de Gênesis, capítulo 12. No livro de Gênesis, o início de todas as coisas. Gênesis capítulo 12. Acompanhe comigo. E o Senhor disse a Abrão: sai da tua parentela e da terra que você está e do meio dos teus parentes, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e o seu sobrinho Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus então habitavam nesta terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra à tua descendência. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois disso Abrão prosseguiu todo o seu caminho, ainda seguindo para o Negueb. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei todo aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que Deus nos abençoe. Irmãos, o texto em que acabamos de ler, ele se trata de uma curta narrativa que traz a nós algumas perspectivas acerca da história de um homem que recebeu em seu coração a plantação de um grande sonho. Que sonho era este? E quem era este homem? Por que Deus chama este homem? O sonho de Deus era constituir para si um povo separado, um povo chamado seu. E este povo seria os hebreus, seria o povo de Israel. E o desejo de Deus agora era, a partir de Abraão, constituir este povo. Abraão seria o nascedor deste grande projeto, de um povo que seria testemunha dos milagres e das verdades do Deus Criador dos céus e da terra. Deus agora chama Abraão. E quem era Abraão? Abraão não era um hebreu. Abraão era um homem da cidade de Ur dos Caldeus, um homem que vivia em uma cidade pagã, uma cidade que não era comprometida com o Deus Criador dos céus e da terra. Alguns historiadores encontraram nesta cidade, localizada na antiga Mesopotâmia, ainda existente nos dias atuais, aproximadamente 20 cômodos em cada casa. Era uma cidade socioeconômica elevada, era uma sociedade de uma cultura elevada, era uma sociedade que vivia distante dos padrões deste Criador dos céus e da terra. E o personagem Abraão vivia nesta cidade. E quando me deparo com este texto e com esta realidade, começo a imaginar por que Deus chama Abraão? Por que Deus escolhe este homem para disseminar as verdades do reino? Por que Deus escolhe este homem para ser o nascedouro de um grande projeto que revolucionaria toda a humanidade? Porque a partir da genealogia de Abraão nasceria o Cristo, e por isso todas as famílias da terra hoje são abençoadas por meio de Cristo Jesus. E é por meio dele que estamos aqui nesta noite, irmãos. E é por meio dele que este sonho
de ser igreja se torna uma realidade. É por isso que esse projeto chamado igreja é uma realidade. Por isso somos chamados cristãos. E agora, essa história me chama a atenção. Por que Deus chama Abraão? Se não era um homem hebreu, exatamente para que hoje pudéssemos refletir acerca da nossa história, de que Deus chama homens e mulheres nesta noite, que estavam andando no pecado, no lamaçal das trevas, e hoje foram resgatadas pelo sangue de Jesus. Isso é ser igreja do Senhor. É isso que move o nosso coração, é isso que enche o nosso coração de esperança, e é isso que deve movimentar os nossos sonhos. Esta realidade que nos faz igreja, esta realidade que nos une nesta noite, para celebrarmos aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E quando eu olho para este texto e para esta história, eu me lembro de Davi. Quando os profetas vão à casa de Jessé buscar aquele que seria o rei de Israel, e quando olharam os filhos de Jessé, não tiveram a capacidade de visualizar aquele que seria o rei de Israel. E um apontava e dizia: é esse, não é aquele, não é esse, é aquele. Deus agora fala ao coração daquele homem que estava ali para fazer a sua vontade, dizendo: é aquele ali, é o Davi, esse será o novo rei de Israel, o maior rei da história de Israel, lembrado ainda por aquela cidade, por aquele povo, como o grande rei, como homem segundo o coração de Deus. Esta verdade, ela tem uma implicação muito interessante para a minha vida e para a sua vida. É de que não dependemos do homem, que não precisamos temer acerca daquilo que um dia fizemos ou que estamos fazendo, que Deus nos escolhe independente daquilo que somos ou de onde estamos vivendo neste momento. Deus te chamou para sonhar um grande sonho. Olha para a pessoa que está do seu lado agora e diga para ela: Deus te chamou para sonhar um grande sonho. Deus te chamou para um projeto que é muito maior, um projeto de anunciar as suas grandezas, de dizer a essa cidade que Jesus é Senhor para a glória de Deus, de povoar o céu através da sua vida. E essa história, este sonho começa em Abraão. E agora, esta história nos mostra alguns exemplos muito interessantes, exemplos que enchem meu coração de uma verdade espiritual e alimentam a minha fé e a minha caminhada acerca desse sonho. O primeiro momento dessa história, nós vemos um homem sendo chamado para um projeto. Não temos aqui uma evidência deste encontro de salvação e de conversão de Abraão, porque ele vivia numa cidade pagã. Segundo o historiador Flávio Joséfo, é possível que Abraão tenha sido convidado a se retirar daquela cidade, porque ele não proclamava ou ele não professava a mesma fé daquele povo. E agora, irmãos, Abraão, ele nos dá um exemplo muito claro, exemplo de uma igreja que precisa de viver pela fé. Vivemos dias de crise, de escassez, dias difíceis. Agora Abraão, ele nos ensina um exemplo de viver sobre a dependência de Deus. A palavra de Deus, ela chega a Abraão e diz o seguinte: Abraão, sai do lugar que você está e vai para o lugar que eu te mostrarei. Irmãos, no ano passado eu estive em Israel, e quando você percebe o local que Abraão estava, que era a cidade de Ur dos Caldeus até Canaã, possivelmente esse homem tenha andado 1 mês e meio com a sua esposa, e não tinha jatinho, avião, carro, era sobre um animal ou a pé. Este homem agora, ele entende uma verdade, que a vida dele seria movida pela fé. Meu irmão, a nossa vida é movida pela fé. Os nossos sonhos são motivados pela fé que temos em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que o emprego que você tem não foi o PT que te deu, não foi este governo que te deu. O emprego, a casa, a família, quem te deu foi o Senhor. E nós precisamos de viver pela fé, precisamos de viver motivados por esse sonho e por essa esperança. Vivemos dias difíceis, vivemos em uma sociedade de sonhos frustrados.
Me recordo que, algum tempo atrás, quando participei de uma caminhada em Vitória, na verdade de uma manifestação, uma senhora me interrogou e disse: meu jovem, você acredita nessa nação? Eu não tenho mais sonhos, não tenho sonhos para os meus filhos, nem para os meus netos. E eu disse para aquela senhora: eu tenho sonhos sim, porque eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho uma esperança, e a minha esperança está em Cristo Jesus. Talvez você tenha vindo para cá nessa noite desesperançoso de algumas realidades que você esteja vivendo. É possível que nessa noite nós estejamos falando a um auditório de mulheres que estão vivendo a viuvez de maridos vivos, que estão aqui talvez. É possível que eu esteja falando para maridos que estão viúvos de mulheres vivas, porque perderam a relação, porque perderam o amor e o respeito dentro de casa. É possível que eu esteja falando para pais nessa noite que estão chorando o luto de filhos que morreram por causa do pecado. É possível que nesta noite algumas pessoas estejam chorando e sofrendo por algumas frustrações que ainda não foram curadas. Meu irmão, eu quero te dizer que psicólogo não vai resolver o seu problema, que a medicina não vai resolver o seu problema. Ela existe para te auxiliar, mas eu quero dizer para você nessa noite que a solução para os nossos problemas é Cristo Jesus. Ele tem a solução para os nossos problemas, Ele é a esperança da igreja, Ele é aquele que pode direcionar a nossa vida e transformar a tristeza em alegria. Abraão agora nos ensina, através desse exemplo de fé, que a igreja vive pela fé, que a igreja precisa de depender do Senhor. Agora Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai de onde você está. Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua casa com piscina, com carro, larga o teu emprego e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu quero dizer para você nesta noite que a igreja do Senhor, ela precisa de estar no lugar que eu te mostrarei. E o lugar que eu te mostrarei é o centro da vontade de Deus. Muitas vezes não temos a capacidade de enxergar. E talvez você esteja em um grupo dizendo: pastor, mas que lugar é esse? É um lugar desconfortável, é um lugar que não conhecemos, é um lugar que não podemos visualizar porque a nossa fé não nos permite. Mas o lugar que eu te mostrarei é estar no centro da vontade de Deus. Talvez essa palavra ela seja oportuna para cada um de nós nessa noite, refletirmos acerca da nossa caminhada cristã, preocupados com os nossos projetos, com os nossos sonhos, com os nossos objetivos. Isso é saudável, mas isso não pode ser a prioridade, não pode ser primário, não pode tomar o lugar de Jesus, não pode tomar a nossa vocação e a nossa origem, a nossa essência. Por isso agora essa palavra chega a Abraão e diz: Abraão, sai de onde você está e vai para o lugar que eu te mostrarei. E esse homem agora, direcionado e movido pela fé que estava no seu coração, Abraão deixa tudo. E interessante, irmãos, que Abraão não era um garoto, Abraão não era um menino. Abraão tinha 75 anos de idade. E quando Deus planta um sonho no coração de Abraão, ele agora resolve obedecer. É interessante quando você conversa com essa juventude atual, a minha geração, é uma juventude de só sabe reclamar. Você senta com um jovem hoje para conversar e diz: eu estou com uma dor de cabeça. Ele diz: eu estou com enxaqueca. Aí você fala: eu estou com uma dorzinha no estômago. Ele diz: eu estou com uma gastrite quase morrendo. Eu machuquei o dedinho. Ele diz: eu quase perdi a perna. Você conhece alguém assim, pessimista? Nada está bom? Mas agora Abraão, com 75 anos de idade, ele recebe um projeto de Deus. Abraão começa a sonhar. Abraão começa a viver os sonhos de Deus para a sua vida. E é interessante quando recebemos um projeto, quando recebemos um sonho, e quando esse sonho vem de Deus, é mais importante ainda. E é imprescindível identificar o que é sonho de Deus e o que é sonho humano para a vida da igreja. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos sonhando algo que Deus nunca sonhou,
que Deus nunca imaginou para nós. E dizemos, eu quero isso ou aquilo, e vamos em uma direção contrária à vontade de Deus, e quando isso não acontece, nos frustramos, entramos em uma crise, e atribuímos a Deus a responsabilidade do insucesso, da frustração. Por isso eu queria rapidamente trazer para você como parâmetro nessa noite, a identificar o que é sonho de Deus e o que é sonho humano. A primeira coisa, quando o sonho vem de Deus, irmãos, ele não pode contrariar a sua palavra. Amém, querido? Amém ou não amém? Amém? Sonho de Deus não contraria a sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade para nós. Muitas pessoas estão buscando revelação e propostas de resolução dos seus problemas através de varandinha de oração, através de um copo de água em cima de televisão, de oração do pastor que lá durante a semana está falando que você tem que pegar uma rosa, jogar sal, passar por cima de fogo. Quero dizer para você, meu irmão, que tudo que Deus tem para a sua vida está na sua palavra. E quando o sonho vem de Deus para você, ele não pode contrariar a sua palavra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é verdade. Eu me lembro que alguns meses atrás, uma irmã procurou um pastor amigo, e ela disse, pastor, eu tenho um sonho, eu quero me casar. E aquela irmã há muito tempo não namorava Jorge, e ela disse, eu quero me casar. E o pastor disse, eu vou orar por você. Meses depois, aquela irmã volta ao gabinete e diz, pastor, eu encontrei o homem da minha vida. E mulher boba, ela fica com o olho brilhando, lacrimejando, eu estou apaixonada, andando sobre as nuvens, eu encontrei o homem da minha vida. E o pastor, pois não, eu quero orar por você e por esse homem. Quem é esse Felizardo? Ela disse, é o irmão fulano de tal. E o pastor disse, mas ele não é casado? Ela disse, é ele mesmo, eu estou apaixonada por ele. E o pastor disse, minha irmã, isso é incabível, porque isso contraria a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de conduta e fé, e ela é verdade para nós. Sonhos que vêm de Deus para cada um de nós não podem contrariar a sua palavra. Amém, queridos? Outra coisa que eu gostaria que você compreendesse, que quando o sonho vem de Deus, ele não pode causar impacto negativo na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Sonho que vem de Deus, ele precisa de trazer felicidade para a sua família, para os seus amigos, para a sua igreja. Portanto, se a mãe e o pai estão dizendo, menina, este jovem não é para você namorar, sai fora. Não é esse o rapaz para você, sai fora. Se para você alcançar uma promoção no seu trabalho, e precisa de estreitar alguns caminhos, ou burlar algumas regras, tenha certeza que isso não é de Deus para a sua vida. Porque quando o sonho vem de Deus, ele vem através da verdade. Ele não pode causar impacto negativo na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Outra coisa importante é que sonho que vem de Deus, ele enche o coração do homem de fé. Ele enche o coração do homem de esperança. Olha só, um senhorzinho de 75 anos de idade, e Deus fala, Abraão, eu vou te dar um filho, aos 75 anos de idade, mas esse homem, ele se mantém pela fé. É a fé, meus irmãos, que nos fará materializar o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. E Abraão agora alcança isso mais tarde, mas em um momento da caminhada, Abraão se assemelha com cada um de nós. Abraão, ele sofre de uma doença que eu e você sofremos. Quem não sofre pode levantar a mão, tá bom? Quem aqui não sofre de ansiedade? Quem aqui não é imediatista? Irmãos, nós queremos tudo para já. A comida do apressado é miojo, 3 minutos está pronto, mas já está demorando demais. Quantos aqui gostam de sinal de trânsito? Fila de banco, de hospital? Meus irmãos, e a sala de espera de Deus agora começa a angustiar Abraão. Não sei há quanto tempo você tem orado pela conversão do seu marido ou da sua esposa. Eu não sei há quanto tempo você tem chorado por uma doença, por uma enfermidade, ou pela salvação da sua casa. Mas Abraão agora ora há 25 anos e espera. E nada de chegar o Isaac, o filho da promessa, aquele que daria origem
ao povo de Israel. Abraão agora se angustia, se desespera. E a sua mulher, Sara, ela tem uma ideia fantástica. Diz: Abraão, eu não posso ter filho, nem você é dessa idade, já estamos idosos. Eu quero te dar uma sugestão: procura uma serva. E a expressão serva no hebraico, ela pode trazer o sentido de empregada doméstica ou de uma jovem. Abraão agora procura uma serva e encontra Agar. A Bíblia diz que Abraão tem um filho com Agar. E quem nasce agora? Ismael, aquele que dá origem aos árabes. Essa confusão que você está vendo hoje entre árabes e judeus nasceu no quintal de Abraão, porque o Ismael dá origem aos árabes. E Abraão se apega ao Ismael. Ele até acredita que aquele menino é o menino da promessa, mas a promessa que Deus tinha para Abraão não estava no ventre de Agar, estava no ventre de Sara. E antes de caminhar um pouco mais, eu queria fazer uma consulta a você. Você não precisa de ter medo. Quem acertar, quem falar em voz alta, vai ganhar o CD do Jorge, pastor Wagner, que vai pagar. Quando a Sara fala para o marido para ter filho com uma outra mulher, ela estava certa ou estava errada? Eu só quero ouvir isso. Certo ou errado, irmãos? Não, vocês estão com medo de responder isso? Ninguém quer ganhar o CD? Certo ou errado? Errado estão vocês. Ela estava amparada pelo primeiro código de lei, advogado e psicólogo, chamado Código de Hammurabi, que permitia o homem que se casasse com uma mulher estéril ter filho com outra mulher ou se separar dessa mulher. Mas eu estou brincando com você. Eu queria trazer para você uma realidade de que nem tudo o que é correto diante das leis humanas está correto diante de Deus. Nem tudo aquilo que parece ser certo e coerente nos dias que estamos vivendo é coerente e correto diante do olhar do Senhor. Abraão agora ele comete um equívoco e erra. Mas Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu quero conversar com você. Eu tenho uma promessa para você. E a promessa que eu tenho é lhe dar um filho que dará origem ao povo de Israel. Não é este menino. Vem aqui, Abraão, olha para fora. Você está vendo as estrelas do céu? A sua semente será incontável, igual às estrelas do céu. Seja um homem íntegro, não se desvie da minha presença. Olha o que Deus está fazendo, irmão, olha para cá. Deus está realinhando a visão de Abraão. Nós precisamos de um realinhamento todos os dias. Sabe por quê, irmãos? Você se recorda do dia 31 de dezembro do ano passado? Quantos aqui se lembram do dia 1º de janeiro desse ano? Eu não te conheço, mas eu lembro. Você disse que ia começar o ano fazendo dieta, que ia ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um crente dizimista, fiel, queria estar em todos os cultos, seria parceiro do ministério, ia discipular alguém, levar alguém para Jesus. Olha só, dia 18 de dezembro, esquecemos de tudo. Por isso Deus nos chama nessa noite como igreja para um realinhamento de visão, para ajustar a sua visão, para que Ele possa realizar um grande milagre na sua vida, na vida desta igreja. Amém, queridos? Deus agora chama Abraão, e Abraão entende isso. Quando ele entende esta verdade, Deus agora dá um filho a Abraão. Nasceu Isaac, o menino da promessa, o menino que Abraão estava esperando e orando. Deus cumpriu a promessa. A história para por aí não. Agora o menino cresce, acredito que já estava adolescente para a juventude. Deus fala: Abraão, você ama muito esse garoto, né? Você gosta muito dele. Sim, Deus. Então leva ele no mais alto monte e sacrifica este menino. Entrega ele como sacrifício. Quantos aqui nessa noite têm filho que fariam isso? Não, né? De jeito nenhum. Abraão agora não fica debatendo, ele não murmura. Mas uma vez esse homem que é chamado de amigo de Deus e pai da fé, ele nos traz o exemplo que a igreja ela precisa de depender do Senhor, que a igreja vive pela fé, independente das crises que
independente do cenário, independente do tempo em que estamos vivendo. Igreja vive pela fé, meus irmãos. Agora Abraão, ele prepara o seu filho, segundo o livro A História dos Hebreus, o relato de Flávio José, um judeu. Ele fala que Abraão, ele tem todo um ritual, e possivelmente ele tem andado quase 3 dias para velar o seu filho, conversando, batendo papo, até chegar ao mais alto monte que hoje ainda existe em Israel, monte que está sobre abaixo, na verdade, daquela cúpula dourada, daquela mesquita. Aquele monte ainda existe, conhecido como o umbigo do mundo, como o centro do mundo. E ali em Jerusalém, Abraão leva o seu filho para ser sacrificado. Chegando naquele monte, Abraão agora olha para Isaac, Isaac olha para o seu pai, e aquele menino pergunta: papai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o altar, mas e agora, Carla? Aonde está o cordeiro? Abraão olha para o seu filho, diz: meu filho, Deus proverá. Você pode repetir isso comigo? Deus proverá. Não sei o que você está vivendo, não conheço a sua família, a sua história. Talvez você esteja vivendo dias difíceis na sua vida financeira, no seu lar, no seu casamento, na sua saúde, nas crises existenciais. Eu quero dizer para você que Deus proverá. Que o Deus proverá está nesse lugar. Que o Deus proverá. Ele cuidará de ti, a cada momento. E Ele não te deixará só. Abraão diz isso para o seu filho, e é interessante, irmãos, como a criança, ela aprende com o seu pai. E você, pai, é exemplo para o seu filho. Esse menino aprendeu em casa sobre fé, sobre dependência. Já era um menino grande, ele poderia fugir dali, lutar com seu pai, mas esse menino, por obediência e crendo no Deus do seu pai, ele permanece naquele lugar. E quando Abraão levanta uma de suas mãos para sacrificar o garoto, um instrumento, uma arma, o anjo do Senhor dá um brado, diz: Abraão, não faça isso, porque a sua fé foi alcançada no altar do Senhor. Porque a sua fé, Abraão, alcançou o coração de Deus. Naquela mesma hora, um cordeiro sai do meio do mato, e Abraão sacrifica aquele cordeiro. Cordeiro que traz o sentido do Cordeiro de Deus, o Cristo, que morreu por cada um de nós. Deus proverá. Não importa aquilo que você está vivendo ou aquilo que você viveu, eu quero afirmar para você nessa noite que o Deus proverá. Ele pode mudar a sua história, Ele pode restaurar os teus sonhos, Ele pode restaurar a tua casa e a tua vida. É preciso viver uma vida de dependência e fé. O sobrenatural de Deus irá acontecer. Amém? Você pode curvar a sua cabeça nesse momento? Eu gostaria de lhe dar a oportunidade de conversar um pouco com Deus, de refletir acerca da sua história, da sua vida, até mesmo da sua vida como comunidade de igreja plantada neste lugar, acerca dos frutos que têm sido produzidos pela sua vida, acerca das batalhas que você esteja vivendo, já viveu, e algumas coisas que ainda assolam o coração e que incomodam. Talvez seja o momento de você dizer: Senhor, aqui está o meu Isaac, eu quero colocar no teu altar, eu quero entregar diante do Senhor. Me permita nesse momento orar com você, colocar a sua vida, os teus sonhos, as tuas lutas, as tuas dificuldades, os teus anseios. Quem sabe talvez esta seja a noite de você preparar um altar e dizer: Senhor, aqui está o meu Isaac.
e de acreditar que Deus pode mudar todo o quadro assustador da sua vida e da sua história. Talvez algumas pessoas que passaram pela sua vida e trouxeram frustrações, perdão que ainda não foi liberado, sonhos que foram perdidos, a esperança que se desfez. Me permita orar com você e por você nesse momento. Vejo algumas pessoas aqui na frente derramando algumas lágrimas. Eu posso dizer que o Deus a quem nós servimos, Ele pode enxugar as tuas lágrimas. Ele pode reacender a chama do teu coração. E Ele está dizendo nessa noite: eu sou contigo. Eu quero te dar a oportunidade nessa noite de fazer desse lugar um altar, de colocar o seu Isaac pela fé, dizendo: Senhor, eu creio. Se você deseja isso, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos onde você estiver, com os olhos fechados, boa noite. Pode levantar uma de suas mãos e eu quero orar pela sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode baixar. Deus abençoe aqui na frente. Mais alguém que gostaria de colocar algo especial diante de Deus nesse momento? Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe lá atrás. Há mais alguém? Quero orar. Deus abençoe. Deus abençoe. Pastor Ismael Anderson fará essa oração nesse momento, consagrando o Senhor às nossas vidas. Grandioso Deus, amado e eterno Pai, obrigado por tudo que ouvimos e vimos do Senhor aqui nesta noite, nesse lugar. Obrigado, Deus, porque o sacrifício vicário, redentor e salvífico de Jesus nos outorgou vida e vida em abundância. E agora, diante de Ti, Pai, nós queremos dizer muito obrigado pela experiência que essas pessoas que se manifestaram diante de Ti expressaram a sua fé, o seu coração, erguendo não apenas suas mãos, mas a sua alma ao Senhor. Obrigado pela expressão de confiança e de fé que elas têm diante de Ti. E eu peço, Pai, que com o Teu poder e com a Tua graça, o Senhor intervenha de forma magnífica, salvífica, redentora na vida daqueles que Tu sabes qual é a necessidade de seus corações. Fortalece, Deus, o coração de cada um. Abençoa, Deus, esta igreja, os alvos, os projetos, as metas, que essa igreja a cada dia mais possa se render aos Teus pés, fazer a Tua vontade, estar pronta, Pai, para seguir os passos que a Tua palavra se ensina. Obrigado, Pai, por esse tempo. Muito obrigado pelo que Tu fazes e fizestes aqui nessa noite. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Parabéns, meus irmãos, que Deus os abençoe, que venham mais 59 anos, se Jesus não voltar antes, né? Continuemos seguindo e avançando para o alvo que é Jesus. Que Deus os abençoe.
Ok. Então, como eu disse, estou pedindo licença aos nossos visitantes para isso, porque o presente foi mandado. A nossa tarefa é entregar o presente a quem de direito. Muito obrigado pela visita de todos vocês. Muito obrigado por tudo. Foi um final de semana de grandes emoções. E nós podemos participar disso. Para mim, especialmente foi uma honra poder estar com vocês nesse período e participar desta festa com os irmãos. Eu espero realmente que vocês tenham sido abençoados nesse final de semana. Amém? E nós vamos encerrar do jeito que nós começamos e do melhor jeito possível. Já ouvimos a mensagem. Um pedido aqui ao nosso querido Jorge que nos aleve ao Senhor em pelo menos umas 2 músicas. E quando ele terminar, nós vamos encerrar o culto. Você pode depois se levantar e abraçar quem está aí e ficar à vontade. Fique com Deus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e de suas famílias. Amém. Quero deixar novamente a canção que eu fiz ontem à noite, falando sobre, inspirada no poema do Manuel Bandeira, Vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei. Nós ouvimos sobre sonhos à noite, sonho de tempos melhores para o nosso país, que vive tantas dificuldades, que nós possamos, como Igreja de Cristo, fazer a diferença e contribuir para que essa realidade se transforme. cesse a canção do fuzil, vem uma terra menina, nova versão do Brasil, que haja alegria nas ruas, festa, folia e quintal, vou para o reino de Atlântida, vou para a terra seminal, vida não mais dividida e desigual.
acabamos por aqui. Deus abençoe, vamos com Deus. Se você quiser ali atrás, a irmã Rani está vendendo o CD do Jorge, R$20, pode comprar à vontade. Deus abençoe a todos e obrigado.